A definição de uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial está entre os assuntos de interesse popular que passam necessariamente pela Câmara dos Deputados. Para esclarecer este e outros pontos, nós vamos entrevistar agora ao vivo, direto de Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A repórter Renata Varandas está conosco, está com ele ao vivo lá. Bom dia, Renata. O deputado Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alguns ministros, incluindo o ministro Paulo Guedes da Economia, o Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, estiveram ontem à noite reunidos com o presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada. O que é que saiu dessa reunião? Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, Sérgio. Presidente, bom dia. Muito obrigada pela entrevista. Então, eu já te repasso, o senhor está escutando também a pergunta da Mariana. O que saiu ontem dessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, uma reunião bastante produtiva, onde estivemos todos discutindo a PEC emergencial, o Pacto Federativo que encontra-se no Senado, o auxílio emergencial e vacinas, claro. Né? Esse problema desencadeado nos últimos dias e que tomamos algumas providências. A PEC emergencial deve ter sua leitura amanhã e votação na quarta-feira no Senado. Já tem valor de quanto vai ser o auxílio? A previsão é que seja em torno de R$ 250, a princípio, por 4 meses, pagando-se agora em março, abril, maio e junho. Também com previsão de que neste período nós tenhamos a oportunidade de criar um programa permanente aí como Bolsa Verde e Amarelo, Cidadão, o nome a ser destinado, com possibilidades, dependendo das perspectivas, de um valor um pouco maior para atender também ao Bolsa Família e aos novos incluídos. Falaram sobre vacinas também ontem? Vacinas, claramente, há uma lógica de destravamento de todas as possíveis vacinas, um calendário já bastante otimista de entrega agora para março em mais ou menos 25 milhões de doses, podendo chegar a 39, mas garantidos pelo menos 25 milhões de doses de vacinas agora em março. Uma quantidade considerável também em abril e maio. Então, se as perspectivas continuarem e tudo correndo bem, com a importação de insumos e a fabricação aqui no Brasil e a compra direta, nós poderemos ter aí em torno de 140 milhões de doses de vacinas disponíveis para março, abril e maio. Ou seja, aquela expectativa, então, do ministro Pazuello, quando ele foi ao Senado há umas 2 semanas, de vacinar metade da população até junho, julho, e vacinar toda a população até o fim do ano, agora parece mais factível? Nós estamos trabalhando duramente para isso. É a única saída que nós temos para garantir a saúde da população e o amadurecimento da economia. Né? A economia é necessário que se mantenha com segurança e olhando para todos os aspectos. Então, há essa perspectiva clara, já o empenho, já a contratação por parte dos laboratórios. Só tem que se fazer um acompanhamento da importação dos insumos e o acompanhamento da produção dos 2 laboratórios que ficaram, a princípio, responsáveis por toda a fabricação de vacinas no Brasil, que é o Butantan e a Fiocruz. Presidente, o estúdio tem pergunta para o senhor. Vamos lá. Muito bom dia ao presidente Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Eu gostaria de saber o seguinte, eu vejo a preocupação então com a pandemia e com o fornecimento das vacinas para todos os estados e essa é realmente uma das prioridades. Mas durante esse período, mais recentemente, uma grande polêmica também envolvendo o Congresso foi a chamada PEC da imunidade, que criava condições e situações diferentes para a prisão de alguns parlamentares, incluindo a sugestão de manter um deputado ou senador sob custódia da própria Casa Legislativa. Como evitar que isso seja visto pelo eleitor, pela população brasileira, como uma tentativa de blindagem, de impunidade mesmo para os políticos? Não, o que mais nós condenamos, Mariana, é que no Congresso não se trate de versões, se trate de fatos. A única imunidade ali tratada é com direito a voto e voz. E essa você não pode absolutamente retirar de um parlamentar. Nós também afirmamos que essa imunidade de falar, de se expressar, ela não é absoluta. E aí o caso do deputado que permaneceu preso, porque, a nosso ver, extrapolou a imunidade parlamentar na sua fala agressiva aos preceitos constitucionais, a liberdade, a democracia. Então, quando precisar, a Câmara se posicionará firmemente através do seu Conselho de Ética, através da mesa diretora, como foi o caso de representação contra o deputado. Nós não tratamos de impunidade e nós não tratamos de blindagem, mas o Supremo
precisa de um caminho, de um regulamento para tratar esses casos quando eles, por acaso, venham a acontecer. Eu espero que não mais aconteçam. Então, essa regulamentação, que, a meu ver, foi tratada de maneira injusta por alguns parlamentares, e no contexto da PEC, a gente tem que entender que a PEC ela tem que se preocupar, nós temos que nos preocupar como ela sai da Câmara, não como ela chega. O que nós votamos foi só a admissibilidade quanto à constitucionalidade, e ela agora vai para uma comissão especial, para que os partidos, se assim o desejarem, indiquem os seus membros, a discussão seja feita e ela retorne ao plenário de maneira bem transparente, para que não pare dúvidas sobre a população do objetivo, que é garantir imunidade com relação a voto parlamentar e voz dos parlamentares. Sérgio, no estúdio, tem uma pergunta. Sérgio. Olá, presidente. Bom dia. Outro tema bastante relevante para o governo, para o Congresso e para a população, as reformas administrativas que mexem na estrutura do funcionalismo público e a reforma tributária que envolve interesses do governo, dos governos estaduais e prefeituras. Elas estão entre as prioridades da Câmara dos Deputados. O senhor consegue dar um prazo para a votação de cada uma delas? Elas saem este ano, presidente? Sérgio, prazo, a gente trabalha sempre com perspectivas de conversas muito firmes com os líderes partidários e com os deputados. A PEC administrativa da reforma, ela já está na CCJ. Nós esperamos instalar as comissões nesta próxima quinta-feira, a depender de uma conversa com os líderes ainda para a resolução das pedidas. Mas tudo indica que nós vamos chegar a um bom termo. A partir daí, ela tem a sua admissibilidade e uma comissão especial para ultrapassar. Eu penso que em 2 meses a reforma administrativa deve estar votada na Câmara dos Deputados, pronta para ir ao Senado. Já a tributária, ela tem uma comissão especial que nós estamos trabalhando juntamente, eu e o presidente Rodrigo Pacheco, para que o relatório seja apresentado o mais rapidamente possível e que ela tenha a sua tramitação, ou iniciando no Senado ou iniciando na Câmara, a depender do que mais facilite o seu andamento. É um assunto mais polêmico que vai necessitar de mais prazo. Eu penso aí que entre 6 e 8 meses, mas ainda dentro deste ano, nós poderemos ter, dependendo do relatório, uma reforma tributária apresentada, discutida e aprovada. Reforma administrativa, portanto, em 2 meses, reforma tributária. Eu queria saber o seguinte também, Mariana, peço perdão, é que a gente está também em 2 ambientes diferentes, mas uma outra questão que me chama a atenção é o seguinte: os últimos meses têm sido muito turbulentos e a Câmara já recebeu também mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Alguns já foram protocolados. Existe até uma articulação no Senado para tentar responsabilizar o presidente pelo agravamento da crise da Covid. Eu quero saber se o senhor encontrou base em algum desses pedidos que justificasse colocar em votação algum deles ou se o senhor pretende analisar isso mais futuramente. Mariana, veja, nós chegamos e estamos ainda iniciando hoje a 4ª semana à frente do Legislativo. A primeira semana nós tratamos de pautas importantes como a autonomia do Banco Central. Na segunda semana nós fomos pegos aí por essa tsunami do deputado Silveira, que nos deu trabalho na segunda e na terceira semana. Eu não tive absolutamente tempo de me debruçar sobre esses assuntos. Mas um assunto como o impeachment, que tem uma ruptura institucional e política muito forte, se, por exemplo, o ex-presidente Rodrigo Maia não encontrou subsídios para acatar nenhum até o momento em que todos foram apresentados na sua gestão, lógico que não vai ser esse presidente com um mês que não teve absolutamente tempo para tratar desse assunto, que irá se posicionar agora. Um assunto sério que precisa ser tratado com toda a sensibilidade que o caso requer, e eu não tive ainda oportunidade sequer de me debruçar sobre qualquer pedido. O senhor se manifestou de forma contrária à instalação de uma CPI no Congresso Nacional para apurar responsabilidades no andamento do tratamento da Covid-19, do combate à Covid-19 no país. Por quê, presidente? O momento agora, Sérgio, é de nós todos, como fizemos ontem, presidente da República, ministro da Saúde, ministro da Economia, Casa Civil, Secretaria do Governo, presidente do Senado, presidente da Câmara, debatendo ações conjuntas que devem envolver também o Judiciário, toda a classe política, empresários, população, para que todos nós achemos saídas mais rápidas para trazer vacinas, para oportunizar mais leitos, para discutir as saídas emergenciais de reformas. Então, todos temos que estar focados no aspecto construtivo. Depois que nós ultrapassarmos isso, que nós garantirmos vacina para a população, nós vamos ter oportunidade, porque os fatos não se precluem,
de fazer só aquela CPI para analisar, investigar ou punir eventuais erros. Mas se agora nós pararmos o Congresso com uma CPI para discutirmos quem está errando ou quem errou, nós não vamos conseguir concentrar esforços para que a gente tenha uma saída mais rápida possível para que o Brasil tenha a sua população atendida com relação à pandemia, à saúde e à economia com condições de se manter em pé para que nós não entremos numa recessão também. Estúdio tem mais alguma pergunta? Não, Renata, o estúdio agradece muito a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, agradece a Renata também, muito obrigada. Renata, você faz a última pergunta, então. Então, eu vou numa última pergunta rapidinho, porque também todos os meus colegas querem saber. A gente tem falado muito de privatizações. Eletrobras, a gente já tem um relator, como é que está isso? Não, chegaram a semana passada, né, 2 atos, um no Senado e um na Câmara, onde o presidente da República entregou da Eletrobras e dos Correios. Nós vamos discutir essa semana, eu acho que essa semana ainda nós indicaremos relatores para essas 2 matérias importantes para darmos o start aí na discussão das privatizações, tanto na capitalização da Eletrobras quanto no PL dos Correios. Ontem foi conversado isso com o ministro Paulo Guedes? Não, ontem não, mas eles sabem que essa pauta é prioritária. Ontem foi discutido vacina, PEC emergencial e auxílio emergencial, porque a situação precisa ser resolvida o mais rápido possível. Presidente, te agradeço muito pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Sérgio e Mariana. Obrigada, Renata Varandas. Muito obrigada ao presidente Arthur Lira, que disse também o seguinte, resumidamente, são 140 milhões de doses de vacinas que devem chegar esse ano ainda para vacinação em todo o país. A reforma administrativa deve ser colocada em votação nos próximos 2 a 3 meses. E a reforma tributária também muito importante, entre 6 a 8 meses, um prazo um pouco mais longo. Sobre os outros assuntos, prioridade por enquanto para a pandemia, para a luta contra a Covid-19 e depois a Câmara vai se ajustando conforme o trabalho for seguindo.